aí, agora 7h07, hoje é quarta-feira, hoje é dia. Saúde e bem-estar, com doutora Tatiana Rage. Ela que já está conectada com a gente aqui na primeira edição do Central 98. Doutora Tatiana, bom dia para você. Bom dia, João. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que estão aí acompanhando o Central 98 desde cedinho, né, Carol? Desde cedinho, desde 6 da matina a gente aqui na área. Toda quarta-feira é dia de falar de saúde e bem-estar. Hoje você falando um pouquinho sobre obesidade, né? Muitas vezes eu trago esse tema aqui até por trabalhar com obesidade, né, Carol? Mas eu quis trazer esse tema aqui essa semana, né, sobre o corpo livre, sobre isso tudo que nós ouvimos falar, né? Será mesmo que é possível ser livre, ter um corpo livre, tendo uma doença instalada nesse corpo? E eu quis trazer porque essa semana nós fomos pegos de surpresa, né, com uma notícia sobre a influenciadora Thaís Carla, que é uma influenciadora que sempre militou a favor da obesidade. E essa semana veio a notícia que na segunda-feira ela se submeteu a uma cirurgia bariátrica, né? E aí surpreendeu a todos que acompanham aí as notícias de obesidade. E como médica que acompanha a obesidade, esse discurso da Thaís Carla sobre manter um corpo livre, sobre o fato da obesidade não ser uma doença, isso sempre incomodou muito, né? Porque eu acompanho pacientes nessa jornada da obesidade, a gente sabe o quanto é desafiador, e ter alguém incentivando a pessoa a manter essa doença acaba atrapalhando o processo, porque já é muito difícil buscar pela mudança. Então, quando você está ali enfrentando um obstáculo e tem alguém ali militando a favor daquela causa ali, daquela doença, é um obstáculo a mais para que as pessoas procurem pelo tratamento. Né? Enfim, a gente não pode esquecer, não pode diminuir o fato da obesidade ser uma doença. Ela reforçava muitas vezes a ideia da obesidade não ser doença e que cada um pode fazer com o seu corpo o que quiser e tudo bem, né? Cada um tem direito de fazer com o seu corpo o que quiser, mas no caso dela, ela é uma figura pública. Uhum. Então, incentivar as pessoas a não buscarem tratamento para uma doença, aí entra mais na parte da responsabilidade, né? Esclarecer que sim, eu posso fazer o que quiser, eu posso escolher não tratar uma doença. Uma pessoa com câncer, por exemplo, pode optar por não tratar uma doença, mas se ela é uma figura pública, ela deve esclarecer que aquilo tem consequências negativas, né? É uma opção pessoal, é uma escolha pessoal, mas que não é o caminho para todo mundo e que aquilo vai trazer consequências negativas. Ô Tati, eu fiquei na dúvida, né? Eu acompanhei essa notícia também, né, sobre a questão da bariátrica e fiquei pensando, né? A bariátrica, no caso dela, né, ela posta muito ali sobre o estilo de vida, a gente tem algumas informações. Seria realmente o primeiro passo ou teria, né, o que se fazer antes de se submeter a uma cirurgia bariátrica? Por exemplo, se ela fizesse uma dieta, uma atividade física, não seria um primeiro passo melhor ou cada caso é um caso? Ela até, inclusive, no caso dela específico, Carol, ela chegou a perder 30 quilos antes da cirurgia, mostrando, até comprovando o tanto que traz risco à obesidade, né? Ela não tinha condições clínicas antes para poder entrar numa cirurgia. O risco era muito grande, então ela precisou perder 30 quilos. Mas o que os estudos mostram é que é muito difícil um paciente conseguir se manter magro, se ele tem obesidade, se manter magro e emagrecer o tanto que ele precisa somente com dieta e atividade física. Então, dieta e atividade física são medidas importantes, mas o que os estudos comprovam é que isoladamente são medidas ineficientes, né? Então, tirar essa ideia, e muita gente não está aí conseguindo emagrecer por essa ideia, que não é mais do que força de vontade. Então, a obesidade não é uma falha de caráter, não é uma falta de força de vontade. Obesidade é uma doença, e nós não abordamos doenças com força de vontade. Então, todas as mudanças são necessárias, mas no caso da obesidade, o tratamento ajuda o paciente a manter a mudança. Então, assim, eu não vou entrar no mérito se a cirurgia bariátrica em si foi a melhor opção, porque hoje nós temos tratamentos que entregam o mesmo resultado que cirurgia bariátrica, sem as consequências da cirurgia bariátrica. Então, já é possível emagrecer sem essa cirurgia, a mesma quantidade, até alguns pacientes na prática, né, no consultório eu vejo alguns pacientes emagrecendo até mais, sem uma medida tão radical, mas buscar um caminho que auxilie na atividade física e na dieta é importante. Ô, Tati, mas esses tratamentos não são caros também? Aí não entra uma questão financeira e aí a bariátrica acaba sendo ali uma alternativa mais viável?
João, é um engano, sabe? O que acontece é que, assim, um paciente é importante, e até eu falei sobre isso também, que a Thaís Carla precisa também sair bem orientada. A bariátrica não é cura para a obesidade. Nós sabemos, nós temos contato aí com muitas pessoas, cada um deve conhecer aí, muitos e muitos pacientes que voltam a engordar tudo depois da bariátrica. Eu tenho vários pacientes de pós-bariátrica na clínica, então esse investimento em medicamentos, em algum momento, ele acaba sendo necessário. Então, entender que a obesidade é uma doença crônica, que ela não tem cura, que vai precisar tratar ao longo da vida é importante também. E também, João, se a gente questionar, né, um paciente que está em obesidade, se ele vai investir um pouco mais no tratamento, no medicamento, mas não vai ter as mesmas consequências da bariátrica, não vai emagrecer daquela forma adoecida, sem conseguir absorver tudo que ele precisa, perdendo massa magra, perdendo cabelo, com muita flacidez, com aquele aspecto de paciente de cirurgia bariátrica, sempre precisando fazer muita reposição para se manter saudável. Eu imagino que o paciente vai entender um pouco melhor e vai optar por fazer esse investimento inicial, já que também ao longo da vida ele vai precisar investir nesses medicamentos. Doutora Tatiana Raj, com a gente toda quarta-feira aqui na primeira edição do Central 98. Então, semana que vem ela tá de volta. Enquanto isso, você acompanha o trabalho dela nas redes sociais. Isso mesmo, Carol. Eu tô lá no Instagram, no @doutora Tatiana Raj, o Raj Rage. E aí lá eu falo um pouquinho sobre obesidade e vários outros assuntos relacionados à saúde, à qualidade de vida, à prevenção de doenças, promoção de saúde. Tá aí, obrigada. Até semana que vem. Um abraço.